O ministro do Supremo, Flávio Dino, suspendeu a lei do Amazonas que proibia o uso de linguagem neutra nas escolas públicas e privadas do Estado. A decisão atendeu a um pedido de grupos ligados ao movimento LGBT, que argumentaram que a lei era inconstitucional por invadir a competência do Congresso para legislar sobre diretrizes e bases da educação. A decisão liminar será analisada pelo plenário do Supremo numa sessão virtual marcada para o dia 14 de junho. Bom, Augusto, essa decisão do ministro Flávio Dino vai em linha, né, do que também já decidiu o ministro Alexandre de Moraes há pouco tempo, em relação a dois municípios, um em Minas Gerais, Ibirité, e outro em Goiás, Águas Lindas. Bom, o Brasil tem 15 milhões de analfabetos, oficialmente, ou passa disso. Tem um presidente que é semi-alfabetizado. Aliás, ele não sabe escrever, nunca leu um livro, não assinou o tratado, o último tratado, né, do Brasil e Portugal, sobre a reforma ortográfica. O Lula assinou. Vê se faz sentido. O ministro Alexandre de Moraes, ontem nós registramos aqui. Ele não sabe a diferença de mediante e diante. Ele disse, depois de homenageado, que o Supremo e o STF e o TSE agiram mediante a ameaça da extrema-direita desse jeito. Usou duas vezes essa expressão. Ele completa aquela frase, exige que se acrescente algumas palavras à frase famosa do Ferreira Goulart, né? A crase não foi feita para humilhar ninguém. Agora, não pode ser assassinada por um ministro do Supremo. Ele erra, ele põe a crase errada no nome da obscenidade que ele criou, tal CIED, Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação. Ele não sabe o que é enfrentamento Então, vai para a crase. Os deputados, para você encontrar um deputado ou um senador que discurse sem erros graves, você vai ter que procurar muito. É uma figura rara. Os brasileiros, há pouco tempo, eram estimulados a falar errado porque, segundo os intelectuais, os artistas intelectuais, o povo é perfeitamente inteligível quando diz nós pega os peixes. Eu estava na Veja ainda. Eu registrei na Veja que a pior forma, a mais cruel forma de elitismo é você permitir, autorizar o povo a permanecer ignorante porque é pobre. Então o pobre tem o direito de continuar pobre. O ignorante tem o direito de continuar ignorante, em vez de resgatar essa turma aí que vive na treva. Pois bem, num país assim, onde você não encontra jornalistas, é difícil encontrar jornalistas que juntem bem o sujeito e o predicado, querem criar um segundo tipo de idioma, um dialeto próprio. Que é isso? Eu sugiro que a gente convide alguém que defenda a linguagem neutra a vir aqui e só falar esse dialeto. Porque eles falam todos, isso eles decoraram. Menines, quero saber o resto. Fala a frase inteira. Ninguém sabe, porque eles não sabem português, como é que vão aprender uma variação criminosa que eles inventam e que não existe. Agora, o Flávio Dino, estimulando os que acham que o português culto é uma insolência,
É uma agressão ao povo que não pôde estudar. Você tem essa multidão de gente que não completou o curso fundamental, foi ampliada pela pandemia. Sim. Os professores defenderam. É o lockdown. Por que não repõe as aulas? Então, essa turma não tem nenhum cacife para propor coisa alguma em matéria de idioma. Essa linguagem neutra também é chamada de dialeto não binário. Mas acho que seria complicado binário. Convidar alguém aqui, seria meio incompreensível, né? Para a gente fazer uma entrevista binário. Aqui para explicar. Então, não binário, não sei o que, essa decisão do ministro Dino. Vamos lá, posso só retomar? Como é ilógica? Está aqui a nota que você leu, Paula, me permita só repetir uma parte. O ministro do Supremo, Flávio Dino, suspendeu a lei do Amazonas que proibia o uso da linguagem neutra nas escolas públicas. Aí depois ele continua lá dizendo o argumento dele que isso é inconstitucional, a decisão lá do Amazonas, porque invade uma competência do Congresso para legislar sobre diretrizes e bases da educação. Então a minha pergunta é, onde é que o Congresso aprovou o uso da linguagem neutra? Porque você está proibindo, você está suspendendo a proibição. Então você está permitindo que aquilo, mas aquilo também invade, a norma culta não prevê isso daí. Até outro dia não existia linguagem neutra. Quem colocou isso, colocou sem ouvir o Congresso Nacional, que está aqui na justificativa do ministro Flávio Dino. Eu acho que o ministro não leu a decisão dele, porque se ele ler a decisão dele, ele descobre que não faz sentido. Mas aqui chama-se interpretação de texto, nas coisas mais básicas da língua portuguesa. Porque se está proibindo a suspensão do uso da linguagem neutra, porque o Congresso não foi consultado, e isso é uma prerrogativa do Congresso, na alegação aqui da sentença, do entendimento do ministro Flávio Dino, você não pode usar também, porque não houve permissão. Porque a norma culta não prevê isso. Então, a norma culta precisa ficar pura, do jeito que ela é, até que o Congresso delibere pelo sim ou não dessa tal linguagem neutra. Simples assim. Estou usando só a interpretação de texto básica. A minha professora de língua portuguesa ficaria muito feliz, porque eu estou fazendo o que eu aprendi com ela. Deixa eu só ouvir, Ana, porque essa discussão vai se estender aí até 10 de junho, porque já foi levada para o plenário virtual, então já tem a decisão do ministro Alexandre de Moraes e os outros ministros então vão se manifestar. Se mantém essas decisões individuais, tanto do ministro Alexandre de Moraes quanto do ministro Flávio Dino, que suspendeu a proibição nas escolas tanto do Amazonas e tem outros municípios aí também, em Minas e Goiás. Estava lendo aqui, Paula, dos municípios de Ibirité, em Minas, e Águas Lindas, em Goiás. O engraçado é que você não vê uma decisão, né? Uma decisão da nossa Suprema Corte, dos ministros, uma decisão escrita na tal linguagem, né? E é uma linguagem segregacionista, porque você exclui as pessoas que têm alguma deficiência, a própria, né, as pessoas que têm deficiência visual, por exemplo, como você vai escrever isso ali em braille todes, elo, tudo terminado, né, em E, uma coisa completamente estranha. As pessoas que têm dificuldade de aprendizado também, né, para aprender a nossa língua mãe, e aí você vai e coloca essa papagaiada toda desnecessária, né, Paula? A nossa língua já é tão bonita. Agora, curioso é que eles gostam de falar das prerrogativas do legislativo de vez em quando só, né? O nosso nome oficial, nome do nosso país, República Federativa do Brasil. Não tem nada de federativa, não tem nada de federalismo, porque quando cidades decidem, né, como Ibirité, Águas Lindas, quando elas decidem que o uso da linguagem neutra ou do dialeto não binário na grade curricular não nas escolas públicas e privadas, né, que elas não seriam, isso não seria aprovado, vai o ministro do Supremo Tribunal Federal, da nossa mais alta corte, e vai lá em Ibirité, vai lá em Águas Lindas e coloca o seu dedo e diz: não, mesmo que vocês tenham decidido aqui, através dos seus legisladores, não. Porque isso é uma coisa que o Congresso vai decidir. Tudo bem, o Congresso vai decidir, mas o que acontece com o nosso federalismo?
com a República Federativa do Brasil. Porque se formos olhar, né, por exemplo, a nossa pirâmide tributária, 60% vai para a União, 25% vão para os estados e 15% para os municípios, mais de 5.700 municípios, se eu não me engano. O que acontece com o nosso nome? Nós precisamos voltar a discutir esse pacto federativo, mais autonomia para os municípios, para as cidades, para os estados. Agora, diante dessa tragédia do Rio Grande do Sul, os gaúchos vão ficar dependendo até quando do governo federal? Sempre uma burocracia, sempre uma camada. Eu vejo, porque eu converso com muita gente envolvida na reconstrução do Estado, e é sempre uma burocracia, seja ela nos bancos estatais para pegar um empréstimo, ou para construir alguma coisa, ou para tentar abrir uma rua ou uma estrada que não dava, que não existe mais. Até quando nós não vamos respeitar o nome que nós temos de República Federativa? Chega de Brasília metendo a mão o tempo todo na vida do brasileiro. Chega. No Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul tem um governador eleito, pois ganhou um interventor, um governador geral, e além de tudo é um Montanha, também conhecido pelos parentes e amigos como Paulo Pimenta. O Brasil conhece o Montanha. Ele está lá, o que ele fez? Olha, isso é uma humilhação, isso é uma ofensa ao Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul elegeu um governador, gostemos ou não, tem um governador eleito. Então é um tapa na cara aí dos gaúchos. Bom, daqui a pouquinho tem o programa Força do Agro. O Alexandre levantou a mão, é isso, Piotto? Então antes a gente chamar aqui o comercial, a gente ouve o Alexandre Garcia, por favor. Rapidinho, para discordar do ministro Dino. Né, Alexandre, a você, língua portuguesa, né? Data vênia para discordar do ministro Dino, porque é sim constitucional a lei do Amazonas, porque a Constituição, no artigo 13, diz: a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. E neutro não existe. O gênero não existe. Gênero neutro na língua portuguesa. O gênero é masculino e feminino. Já no gênero homo, gênero humano, aí é outra coisa. Aí é sexo masculino e sexo feminino. Né? É só isso. Está na Constituição, sim. Língua portuguesa não tem gênero neutro. É masculino ou feminino. O sapato é masculino, a cadeira é feminina. Ponto final.